Tema desta manhã: vencendo os gigantes. E por que vencendo os gigantes? Chega no final do ano, prestes a começar um novo ano, existe aquela preocupação: como será 2018? Está chegando, estamos a algumas horas de começar um novo ano. Como é que vai ser 2018? Olhando a palavra de Deus, vendo vários exemplos que a gente pode aprender com a vida desses irmãos. Quando a gente fala de gigante, a gente lembra de Davi. E olha, meus irmãos, trazendo para os dias de hoje, gigante é qualquer coisa que se interpõe entre você e o plano de Deus para a tua vida. Gigante é algo que parece maior do que você e o seu desejo de servir ao Senhor. Gigante é aquele que é mais forte às vezes do que nós, e não dá para enfrentá-lo sozinho. Quantas situações a gente enfrenta nas nossas vidas anualmente, diariamente, mensalmente, todo mês. Quando acaba um mês, eu louvo a Deus, quando dá mais ou menos dia 27, que é o último dia que eu pago contas na minha vida, e paga-se contas da igreja, eu falo assim: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aí eu olho na folhinha e falo assim: dia 1º está aí, falta 4 dias, 3 dias e vai começar tudo de novo. A gente começa o mês devendo o aluguel, devendo o aluguel do terreno, devendo o aluguel de lá, as contas que chegam, e aí você fala: meu Deus, se não fosse o Senhor, o que seria de nós como igreja? Chega no final do ano, as pessoas ficam preocupadas. Como vai ser o ano que vem? Como é que vai ser 2018? Ano de eleição. As eleições para presidente no ano que vem, elas acontecerão, é bem provável que aconteça. No ano que vem haverá a Copa do Mundo, e por causa da Copa do Mundo, datas são mudadas, feriados ou ponto facultativo são inventados. O Brasil é o país dos feriados, e no ano que vem boa parte de feriados cairá na sexta-feira. Aí você imagina, cai na sexta, aí a pessoa fala: eu já vou aproveitar e fico sábado e domingo. A gente está pensando no ano que vem, e o ano que vem para muita gente, ou para muitas pessoas, será um ano difícil. E quando a gente olha, você fala assim: realmente vai ser difícil. Porque a cada ano que passa, até o povo que é chamado ou considerado cristão, aqueles que são discípulos de Cristo, até este povo, a cada ano, a maioria está ficando distante de Deus. A maioria está ficando preocupada com a sua vida e longe de Deus. E quando a gente fala de gigantes, meus irmãos, todos nós temos os nossos gigantes. Davi enfrentou o gigante quando era moço, quando era jovem, casado, quando era velho. Davi enfrentou vários gigantes. A gente lembra, quando fala de gigante, de Golias. Mas os gigantes às vezes são embaixadores do diabo, que querem limitar a nossa fé, limitar a nossa ação. E também existem gigantes que são permitidos por Deus. Deus permite alguns gigantes chegarem perto da gente, provarem a nossa fé, a nossa força, e mostrar realmente quem é aquela pessoa. Por isso que quero estudar com os irmãos nesta manhã sobre como vencer estes gigantes. O que Davi tinha de especial, que ele conseguiu vencer um cara que tinha 2,90 metros de altura. Davi tinha 1,65 mais ou menos. Golias tinha 2,90 metros de altura.
quase 3 metros de altura, com mais de 200 quilos, armado até os dentes. Acho que a espada de Golias dava mais ou menos a altura de Davi. E Davi, aconteceu algumas coisas que eu acho legal a gente extrair conhecimento do que Davi fez e enfrentou, como ele se preparou para vencer o gigante. Não só Golias, mas também os outros que apareceram no futuro. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler parte desta história. Está em 1 Samuel, capítulo 16. Gostaria de ler alguns textos aqui com os irmãos para a gente entender, sugar algumas coisas importantes que provavelmente, se praticarmos em 2018, nós vamos vencer muitos gigantes. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14. Se tem alguém sem Bíblia do teu lado aí, se puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Conta-se a história que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Pausa, na verdade, Saul já tinha cometido um grande erro, desobedecido Deus. Deus já tinha rejeitado Saul. Ele só estava governando, e ainda passou muito tempo governando, porque Deus teve misericórdia. Mas Deus já não se alegrava mais de Saul. Por isso que o texto diz, 1 Samuel 16, 14, que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno, veja que interessante, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Versículo 15, os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Versículo 16, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. 17, Saul respondeu aos que o serviam: pois então encontre alguém que toque bem. Os músicos aí, alô músicos, vocês estão começando a carreira, ó, uma dica aqui, ó, para você ser muito abençoado em 2018 no resto da sua vida. Aprenda a tocar bem, porque tocar, tem muita gente que toca, até gado se for o caso. Agora, tocar mesmo instrumento é só aquele que realmente estuda, aquele que dorme. Eu conheci um cara que ele dormia mais com o violão do que com a mulher dele. Estou falando sério. O cara é violonista de primeira, até hoje toca e serve ao Senhor. O cara é bom, mas ele praticamente dormia com o violão. Então Saul disse o seguinte: encontre alguém que toque bem, porque alguém que toque mal, acho que em vez de incomodar o espírito mal, vai trazer outros, né? Vai incomodar até o próprio rei. Enfim, encontre alguém que toque bem e traga-no aqui. Versículo 18. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Qualidades aqui importantes para a gente sugar, preste atenção. Guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência. E hoje em dia é fácil ter boa aparência, né? Porque tá cheio de cabeleireiro, manicure, pedicure e barbeiro, e tem gente que faz de tudo hoje e deixa até um pouquinho melhor, né? Tem uns irmãos que pintam o cabelo para ficar mais bonitinho hoje e tal, né? Enfim. E o Senhor está com ele. O Senhor está com ele. Versículo 19. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Versículo 20, Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi seu filho. Versículo 21, Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele.
Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se o seu escudeiro. Versículo 23, sempre que o Espírito mandado... 22, vai. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois eu estou satisfeito com ele. 23, sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. Só até aí, por enquanto. Veja que interessante, tem certas canções, melodias, que quando são tocadas ou cantadas por alguém que tem a presença de Deus na sua vida, os espíritos malignos vão embora. Amém? Por isso que a palavra de Deus também nos ensina que deve haver sempre na nossa boca um novo cântico. Que tipo de cântico? Estou amando loucamente. Não, que tipo de canto? Que tipo de canto? Um canto que adore ao Senhor Deus. Um canto que exalte o nome do Senhor. Um canto que leve você para perto de Deus. Quando esse canto estiver na tua vida, se você estiver cheio da presença de Deus, qualquer tipo de espírito maligno que vier contra você, isso vai arder no ouvido dele, ele vai embora. Amém, irmãos? Então, em 2018, quer vencer o gigante que está te atormentando? Começa a louvar Deus. Como diz a canção, simplesmente louve. Amém? Vá agora para 1 Samuel capítulo 17. Primeiro Samuel 17, 25. O texto diz que os israelitas diziam entre si. Achamos aí, amém? Beleza? Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 27, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. O que ia receber o homem que matasse? Grande riqueza, a filha do rei em casamento e também a isenção de impostos de toda a família de seu pai. Versículo 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Versículo 29, disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Versículo 30, ele se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Versículo 31, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. 32, Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Versículo 33, respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Pausa aí. Quantas vezes você deve ter ouvido na tua vida alguém olhar para você e falar assim: você não tem condições de fazer isso. Você não tem condições de crescer na sua vida.
você não tem condições de assumir aquele cargo. Você não tem condições de fazer aquilo que você mais quer fazer ou sonha. Isso aí é só sonho. Por que as pessoas falam isso, irmãos? Preste atenção. Você vai encontrar um monte de gigantes por aí, em empresas, na rua, até dentro da igreja, que vão olhar para você e vão falar assim: você não serve, você não dá. E Davi, por que Saul falou isso para ele? Como é que pode? Você, magricela, 1,65 de altura? Olha o cara, olha o tamanho dele. Você não vai conseguir. Mas quando você se prepara, às vezes as pessoas não sabem o que você está fazendo por aí, nas horas vagas. Porque nas horas vagas tem gente que estuda, tem gente que está procurando um emprego melhor, tem gente que está fazendo, além de estudos, cursos, tem gente que está se preparando. Para quê? Para no futuro ele alcançar aquilo que ele tanto quer. Davi, vamos voltar para a Bíblia, versículo 33, de novo ele disse: você não tem condições de lutar. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Versículo 34, Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, 35, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. 36, teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. 37, Davi afirma: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Pausa aí. Meu irmão, sinceramente, parece piada isso aqui, né? Porque, sinceramente, se um leão chegasse perto de mim, eu fosse pastor de ovelhas, estivesse ali cuidando de 100 ovelhas, e ele viesse assim com todo aquele... Que leão assusta, não assusta, irmãos? Quem não tem medo de leão aqui? Levanta a mão. Todo mundo tem. Leão assusta. O bicho enorme, com aquela juba, aqueles dentão assim que se pegar... Conta-se, inclusive, uma história que no século passado, quando foram construir ferrovias, em alguns lugares da África, ligando com a Europa, eles passavam por meio das selvas. E naquela época, os desbravadores, eles ficavam em grupos dentro, dentro das tendas que eles tinham. E os escravos, as pessoas que trabalhavam ali, ficavam um pouquinho fora. Conta-se a história que alguns leões vinham à noite e abocanhavam alguns daqueles homens, agarravam com os dentes e puxavam ele para fora e se alimentavam deles. Pra você ter uma ideia da força do leão. Aí vem um carinha de 1,65 de altura, pega o leão e fala assim: você não vai levar a ovelha não. Porque se fosse eu, Diego, eu imagino o seguinte: aparecesse o leão, eu vou levar uma ovelha. Pode levar, tem outras 99. Se meu pai falar alguma coisa, falou: o leão veio e levou embora. Davi não. Davi falou o seguinte: não vai levar nenhuma não. E o leão abocanhou e levou. Ele foi e bateu no leão. E o leão virava. Ele agarrou na juba do leão e bateu no leão e matou o leão. Meu irmão, para um cara fazer isso aqui, o cara tem que ser um cara muito corajoso e aquele cara assim que deve ter alguma estratégia de guerra. Porque qualquer um que vai brigar com o leão perde feio. Davi não perdeu. E o interessante é que ele era moço. Ele não era velho, ele era moço. Aí vem Saul e faz uma comparação. Fala assim: escuta, você não tem condição.
O cara lá, apesar da altura e tal, ainda apesar disso tudo, ele é um guerreiro desde a mocidade. Você, cara, é pastor de ovelha. Davi chega diante de Saul e diz: Deus me livrou da mão do leão. Deus vai me livrar das garras desse incircunciso aí que está zoando com o exército de Deus. Interessante que o texto diz que ele também foi e brigou com o urso. Meu irmão, o urso então deve ser pior ainda. Porque o urso, quando está com 4 patas, é legal. Quando ele levanta, é quase 3 metros de altura. E assusta. Tem alguém aqui que não tem medo de urso? Vou baixar até as mãos aqui. Davi não teve. Davi enfrentou o urso. Pegou o urso, bateu nele e matou. Aí ele usa isso, é o seguinte: desde a minha mocidade, quando eu cuido das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso, mas nenhum deles conseguiram me derrubar, porque Deus me deu a vitória. Deus me livrou da mão do urso, Deus me livrou da mão do leão, ou da boca do leão. Deus vai me livrar da mão desse circunciso. Amém? Amém? Pergunta que eu te faço nessa manhã: você crê que Deus é contigo? Fala para a pessoa que está do seu lado, pergunte para mim: meu irmão, você crê que Deus é com você? É contigo? Crê? Beleza. Volte para a Bíblia aí. Versículo 38. Aliás, o finalzinho do 37. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor te esteja com você. 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Versículo 39, Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, 40, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Versículo 41, enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. 42, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. 43, disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. 44, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. 45, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. 46, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Por quê? Porque a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia. 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. 49, tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. 50, assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, 51 e último, pôs os pés sobre ele, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu grande guerreiro, estava morto,
recuaram e fugiram. Só até aí. Irmãos, que lições a gente pode tirar desse texto para 2018? Existem diferentes tipos de gigante nas nossas vidas. Gigante, eu pontuei aqui algumas questões. Gigante da dificuldade. Todo mundo enfrenta dificuldades, lutas. Gigante da dúvida. Tem muito crente hoje que tem dúvida se Deus está com ele, se Deus abençoa, se Deus cura, se Deus liberta, se Deus transforma, se Deus salva, se Deus é Deus. Tem muita gente hoje que tem essa dúvida. Isso não deixa de ser um gigante que está afrontando a vida de muitos cristãos. Tem um gigante da divisão. E esse tipo de gigante, inclusive, Davi encontrou na sua própria família. Porque ele foi lá para se inteirar do assunto. Sabendo o que estava acontecendo, ele não se conformou de ver um gigante falando mal do seu Deus, desafiando todos os homens do exército. Aí vem um dos seus irmãos e diz para ele: você está aqui para zoar com a gente, para ver o que vai acontecer. Tem gigante, meus irmãos, na vida de muita gente, chamado gigante da demora. Tem gente que fala assim: Deus está demorando para fazer as coisas, Deus está demorando para abençoar. E meu irmão, a gente canta aqui uma das canções que cantamos, a canção diz: Jesus nunca chega atrasado. Nós é que precisamos colocar nossa esperança em Jesus e crer que Ele ainda vai fazer aquilo que há de fazer nas nossas vidas. Existe um gigante hoje que é chamado gigante da ilusão. Tem muita gente iludida com o mundo. E nós precisamos deixar algumas coisas claras na nossa vida para 2018. Meu irmão, guarda no teu coração o que eu vou te falar aqui, que é muito importante. Guarda no teu coração. Os gigantes que vêm contra você não foram enviados para te derrotar. Os gigantes que vêm contra você não foram enviados para te derrotar, mas para mostrar para as pessoas a unção de Deus que está na tua vida. O gigante, ele foi afrontar Davi. Davi tinha a unção de Deus na vida dele. Lembra-se de Abraão? Abraão tinha a unção de Deus na vida dele. Quando Abraão foi ter com o seu sobrinho Ló, que os seus pastores estavam brigando, Abraão disse: escolhe aonde você quer. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe. E diz o texto que Ló olhou as campinas verdejantes próximos a Sodoma e Gomorra, e ele disse: é para lá que eu vou. Segundo os historiadores, do outro lado havia só montanhas, terras e deserto. Abraão disse: se você for para lá não tem problema, eu vou para cá. Por quê? Porque a bênção, a unção de Deus está na minha vida. Não importa o lugar, o que importa é que Deus está comigo em qualquer lugar. Então, se Deus permitiu que um gigante se levante contra você ou venha contra a tua vida, meu irmão, não é para te derrotar, é para mostrar que existe unção de Deus na tua vida. Por isso, não desanime, não desiste, Deus é contigo. Segundo, os gigantes que nós enfrentamos, eles podem ser páreos para nós, mas eles não são páreos para Deus. O nosso Deus pode derrotar qualquer gigante que se levante contra nós, qualquer um. Deus pode fazer o que Ele quer, Ele é Deus. Interessante, meus irmãos, uma coisa importante desse texto. Davi, depois dessa situação, ele foi estabelecido, ele se estabeleceu. Golias, o propósito de Golias era estabelecer a vida, a unção de Deus e o reinado que Deus tinha através de Davi para aquele povo. Ou seja, existem gigantes que vêm contra nós, que eles vêm para nos provar, eles vêm para nos confrontar, mas eles também vêm para nos estabelecer. Quantos gigantes já não se levantaram contra esta igreja? Quantas vezes o diabo, os demônios lutaram contra essa igreja? No passado, quantas pessoas disseram: essa igreja vai fechar?
Mas esses gigantes que vieram apenas para dizer o seguinte: essa igreja agora está estabelecida, nós estamos estabelecidos, Deus nos deu essa vitória. Então o gigante que vem, ele vem para te estabelecer. Meu irmão, põe uma coisa no teu coração: Deus quer te promover. Vou falar de novo: Deus quer te promover. Não é para ir para o céu, não. Para o céu a gente vai, tá? Porque tem gente que acha que promoção é quando ele morre, vai para o céu. Não, não é ainda, né? Deus quer te promover. E sabe de que forma você vai ser promovido? Quando vierem as dificuldades, as lutas, você permanecer firme, você lutar, você enfrentar os gigantes, e Deus vai te restabelecer, estabelecer e restabelecer, se for o caso, lá na frente. Amém, meu irmão? Fala para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, creia, Deus quer te promover. Quando você for enfrentar gigantes na tua vida, não enfrente com as tuas forças. A vitória vem do Senhor. A batalha pertence ao Senhor. Davi, ele acreditava muito nisso. Tanto que um dos salmos ele escreveu: a batalha pertence ao Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar. De que forma que Davi se preparou? Quanto pastor, veio o urso, veio o leão, vieram outros tipos de animais. Ele foi ali sendo forjado por Deus. Forjado por Deus. E ele lutava. E ele acreditava. Meu irmão, minha irmã, tem gente na tua família, gente que se relaciona com você, que não dá um nada por ti. Não se preocupe com isso. Apenas foque em Jesus e faça a sua parte. Trabalhe, se esforce, prepare-se. A luta vem, enfrente ela. O gigante vem, enfrente ele. Porque a vitória vem do Senhor, a batalha é do Senhor. Davi, meus irmãos, ninguém tinha ouvido falar dele. Só Deus conhecia Davi. Como Deus te conhece também, porque Deus te conhece, Deus me conhece. Amém? Conhece ou não conhece? Basta você ler o Salmo 139. O Salmo 139, Davi escreveu: antes de eu ser formado, Deus já me conhecia e tinha planos para mim. Deus te conhece. E o interessante é que Davi, ele tinha outros irmãos. Segundo alguns relatos, alguns textos da Bíblia, que a gente subentende, Davi, ele foi um filho assim, um filho bastardo de Jessé. Provavelmente, pelos alguns textos escritos, a mãe de Davi, ela acabou, vou usar a expressão de hoje, pulando a cerca. Ao que tudo indica. Por quê? Porque Jessé, ele tinha os seus outros 7 filhos. E ele foi chamando. Quando ele soube que Samuel chegou para fazer ali ter um tempo com eles de adoração, ele chamou a sua família e deixou Davi lá no campo. Tipo assim, Davi. Os filhos de Jessé, segundo também historiadores bíblicos, eles eram do porte de Saul. Saul era um cara alto, Saul era um cara forte. Naquela época, o povo de Deus, eles eram mais altos, eles eram mais fortes, principalmente os que participavam de exército. E os irmãos de Davi, filhos de Jessé e tal mesmo, eles eram assim. Davi era, como diriam alguns, a raspa do tacho. Ou como alguns diriam talvez hoje, é aquele filho que não parece com os outros irmãos. Baixinho, magrinho. Que ficava cuidando de ovelhas. Que era desprezado ou menosprezado pelo seu pai e pelos seus irmãos. E também pela família. Mas Deus não menospreza ninguém, Deus não esquece de ninguém. Basta buscar o Senhor, Deus abençoa, Deus capacita, Deus abre porta, Deus faz coisas maravilhosas. E eu fico imaginando, irmãos, Davi lá naquele lugar, pastoreando ovelhas. Tinha um tempinho, ele pegava a sua harpa e deixa eu fazer uma posição nova aqui.
deixa eu treinar isso aqui. Treinava e treinava. Aí a ovelhinha saía, ele ia lá, pegava o cajado e volta. Estava tudo ali, tinha comido, legal, pegava mais um tempinho. Ele também, segundo historiadores, nessa época ele escrevia. Ele escreveu o Salmo 23 nessa época. O Senhor é o meu pastor e Ele nunca me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Enquanto muita gente fica assistindo televisão, filme, novela, tal, estou falando de jovens, videogame. É que naquela época não tinha, alguns jovens poderiam dizer hoje, adolescência, que na época de Davi não tinha. Naquela época, como na minha, tempo atrás, com 14 anos a gente já trabalhava. 14 anos eu levantava às 6 da manhã para entregar jornal, lá em Araçatuba. Depois às 8, 8 e pouco entrava numa gráfica, trabalhava até às 5 e meia da tarde, ia para casa, tomava banho e estudava, das 7 às 11h15 da noite. Hoje é uma mamata para os jovens de hoje, adolescentes, é uma mamata. Pai compra celular de última geração, compra videogame, nada contra, se você pode, compre. Mas naquela época de Davi, em vez de gastar tempo com coisa fútil, ele gastava tempo com coisa útil. Então ele vivia escrevendo: o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu Deus, é Ele que me guarda, é Ele que me guia. Aí ele pegava a harpinha dele, até que um dia Deus mandou chamar através de Samuel Davi. Escuta, você já veio todos os seus filhos? Nenhum desses Deus quer. Aí tem só aquele lá, tem Davi, né? Jessé falou, tem Davi, está lá, pastoreando ovelhas. Pois então chama. E quando chegou, entra aquele menininho, aquele rapazinho, 1,65 m, franzino, bonitinho, ruivo, mas franzino. Quando Samuel pensou em falar, Deus falou para ele, é esse. É esse? O senhor tem certeza, Deus? É esse. Mas talvez Samuel poderia ter dito, né? Mas ele é tão franzino, né? Tão magricela, né? Tão... Mal sabia Samuel que Davi já estava lá sendo forjado por Deus. Quando ele escrevia salmos, quando ele tocava harpa, quando ele cuidava das ovelhas do pai, quando ele defendia de urso, de leão. Mal sabia Jessé que ele tinha um filho assim, já guerreiro, preparado. Por isso, meu irmão, minha irmã, para 2018, prepare a tua vida. Não se preocupe com os outros, faça a sua parte, estude, ore, escreva. Esses dias a gente fez uma oração aqui pelos adolescentes que cantam e tocam, e eu orei por eles junto com o pastor Paulo e os pais. Eu orei dizendo o seguinte: Senhor, capacita a vida deles para eles escreverem novas canções, que eles tenham experiência de escrever hinos, de fazer música que adore o teu santo nome, porque Davi fazia isso na sua mocidade. Eu fiz isso para a glória de Deus na minha mocidade. Foi a época que eu mais escrevi música. Foi na época que eu tinha 17 para 18, 19 anos. Momentos que eu tinha com Deus, momentos que Davi tinha com Deus. E Deus foi forjando, Deus foi capacitando, Deus foi... Até que chegou o dia de enfrentar um grande gigante. E a Bíblia diz que Davi enfrentou. Meu irmão, minha irmã, uma outra coisa que eu quero te falar aqui para você guardar para 2018. Quando o gigante vier contra você, não corre dele não, tá? Porque é fácil, né? Você olhar um cara assim de 2,90 metros de altura. Já viu aquele jogador de basquete americano? Já viram aqui o basquete americano? Aqueles caras saltam do chão quase 1 metro de altura. Os caras faz cesta, umas coisas assim fantásticas. Você fala assim, como é que esse cara consegue isso? São tudo cara de 2,3 metros, 2,10 metros, 2,12 metros, 2,20 metros. Quando você olha para eles, você fala assim, o cara tem quase 200 quilos, é um monstro, imagina Golias. E tem muita gente fugindo do gigante. O gigante aparece, ele fala, opa, igual o exército lá, né? O texto diz claramente, quando o gigante estava na linha de batalha, Davi, ele correu para a linha de batalha.
Ele pegou a pedrinha da seu alforje e falou: em nome do Senhor eu vou derrubar esse gigante. Quem é você, baixinho, franzino? Em nome do Senhor eu vou te derrubar. Deus vai dar a vitória e hoje a tua cabeça vai estar na minha mão, porque eu tenho um Deus vivo, um Deus poderoso. Oh, meu irmão, não fuja do gigante, enfrente o gigante. O gigante existe para estabelecer a tua vida. O gigante vem para ser derrotado, porque Deus é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. Não adianta você fugir. Fugir só vai te levar para longe. Fugir vai te levar para distante de Deus. Tem um escritor, eu já estou terminando aqui, John Bryan, ele no livro, John Bunyan, em seu livro O Peregrino, que já teve o prazer de ler esse livro, ele conta a história de um gigante chamado Desespero. Esse gigante chamado Desespero, segundo ele, esse autor do livro diz, ele escraviza cristãos. Tem cristão hoje que está desesperado. Além do mundo, tem crente que está desesperado. Isso é um gigante. E ele conta no livro Peregrino. Esse gigante de muita gente chama-se desespero. Ele escraviza o cristão. E o esperançoso que está ali esperando no Senhor, ele cria um castelo de dúvida. Ele os espanca. Ele os faz sentir miseráveis. Meus irmãos, vença esse gigante, enfrente esse gigante. Por quê? Porque 1 João está escrito: maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Qual é o gigante que está te afrontando? Qual é o gigante que está tentando trazer alguma coisa para a tua vida? Desespero? Solidão? Eu acho que eu vou viver sozinha por resto da minha vida. Vai nada, Deus é contigo, basta você confiar. Será que no ano que vem eu vou conseguir um emprego melhor? Depende de você. Começa a orar, começa a se preparar, começa a buscar ao Senhor, começa a fazer cursos, começa a fazer algo de diferente que você não fez até hoje. Você vai ver que o gigante que possa vir se levantar em 2018, ao chegar no final do ano, ele será derrotado, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Meu irmão, para encerrar aqui, eu recebi esses dias atrás um escrito, achei interessante. Alguns escritos, eu recebo bastante, mas pelo menos 2 aqui para a gente encerrar, para te ajudar a pensar. Um deles fala sobre a pedra. A pedra, o distraído tropeçou nela. A pedra, o bruto a usou como arma. A pedra, o empreendedor a usou para construção. A pedra, o camponês dela fez um assento. Na pedra, ou através da pedra, Michelangelo fez uma escultura. Da pedra, ou com a pedra, Davi matou um gigante. A pedra que existia lá no túmulo de Lázaro, Jesus mandou removê-la. Observe, diz o autor disso, que a diferença não está na pedra, está na atitude das pessoas. Não existe pedra no seu caminho que você não possa aproveitá-la para o seu próprio crescimento. Por mais que o inimigo seja grande, por mais que o gigante esteja te afrontando, maior é o Deus que você serve. E meu desejo é que você saia daqui hoje com esse no seu coração: eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Deus poderoso. Quem tem um Deus vivo e poderoso aqui? Que anda com a gente, que guarda a gente, que fortalece a gente, que cuida de nós. Que quando você deita, o anjo dele está ao redor, dando segurança, trazendo bênçãos. É o Deus que manda abrir as janelas dos céus com bênçãos tal, sem medida. Esse é o Deus que nós servimos.
Só que o diabo quer levantar gigantes, levantar gigantes, levantar gigantes. Davi enfrentou gigantes a vida toda. Davi enfrentou Saul. Saul ficou com inveja de Davi. Saul tentou matar Davi. Saul algumas vezes amaldiçoou Davi. Davi foi perseguido. Davi, ele viveu um tempo como aqueles caras que vivem assim, longe da sociedade. Davi formou um novo grupo. Davi, ele voltou, ele assumiu o reinado. Os seus filhos se viraram contra ele. As pessoas que ele confiava, algumas delas se viraram contra ele. Mas Davi permaneceu firme. Todos os gigantes que vieram, Davi venceu. Por quê? Porque ele confiava num Deus vivo e poderoso. Portanto, meu irmão, por maior que seja o seu gigante, Deus é contigo. E Ele não é páreo para o nosso Deus. Então não corra mais o gigante, em frente. É a dificuldade? Em frente. É a doença? Em frente. É o que as pessoas falam de você? Em frente. Por quê? Porque Deus está em você, Deus está em mim, Deus é conosco. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Outro conselho que eu quero te dar, na verdade alguns conselhos aqui que eu quero te dar para 2018, guarde no teu coração. Onde quer que você esteja, seja a alma, seja a luz daquele lugar, porque Jesus disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então faça a diferença na onde você estiver, não na roupa que você veste, não no dinheiro que você tem, no carro que você anda, mas no teu jeito, na tua vida. Seja a alma daquele lugar onde você estiver. Segundo conselho, discutir não vale a pena. Reclamar não resolve. Revolta não auxilia em nada. Desespero não ilumina. Tristeza não leva a nada. Lágrima não substitui suor. Irritação intoxica a tua vida. Deserção agrava. Calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando Deus agir, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Guarda no teu coração: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas transformadas transformam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas amarguradas amarguram pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Portanto, se cubra de gratidão, se encha de amor. O que for bênção para a tua vida, Deus vai te entregar. O que não for, Ele vai te livrar. E o autor disso aqui, ele diz: um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza um dia bonito é um dia de paz. Portanto, meu irmão, para 2018, põe no teu coração, põe na tua mente: Deus é contigo. Está encerrando o ano, pastor, eu estou meio sem dinheiro, eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma dúvida. Deixa isso de lado hoje. Foque em Jesus. 2018 está para começar, mais algumas horas começa. Foque em Jesus, porque por maior que seja a dificuldade, por maior que seja o gigante, Deus está no controle de tudo. Deus está conosco. Amém? Crê nessa palavra? Feche os teus olhos então, em nome de Jesus.